E o vídeo de hoje pode fazer duas coisas com você. Ele pode bugar a sua mente e você continuar no mesmo lugar que você está, ou ele pode fazer uma transformação na sua mente e você se libertar de um monte de coisa que você nem sabe que está preso. Então, quer saber mais? Vem comigo, vamos com tudo. Hoje é dia 5 de novembro de 2025, 5h30 da manhã. E eu tô aqui para mais um dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. Nós estamos na 7ª semana, andou pra caramba, 44º dia, top demais. E hoje o princípio do dia é liberdade. Lembrando que essa semana nós estamos falando sobre orgulho. Orgulho das coisas, sobre a visão daquilo que nos prende, sobre a visão daquilo que, sob uma desculpa de um orgulho ferido, sobre a desculpa de não ter sido escolhido, sobre a desculpa de não faz parte do que é a minha função, sobre esse tipo de orgulho que nos aprisiona em situações que a gente não quer viver, mas a gente continua lá porque a gente é orgulhoso. Então hoje, o princípio da liberdade, que significa não fazer aquilo que você não quer, não é fazer tudo o que você quer. Então hoje, eu estou aqui, poucas vezes durante o desafio, 44 dias já, eu falei de estar cansado no desafio. Hoje eu estou um pouco cansado, mas é um cansaço bacana. Ontem eu fiquei até um pouco mais tarde conversando com um amigo sobre o desafio, sobre o que me trouxe ao desafio, sobre o que está mudando a vida dele. Então a gente bateu um papo bem legal sobre condicionamento mental. E aí toda vez que a gente para conversar, a gente gasta um pouquinho mais de tempo do que a gente imaginava. Então eu fui dormir um pouco mais tarde, mas acordei no mesmo horário. Então isso me deixou um pouquinho com sono, um pouquinho cansado. E mesmo assim eu tô aqui. Bom dia. E aí, eu tô aqui para falar sobre liberdade hoje. Primeira pergunta que eu quero te fazer, colocar aí uma coisa para você pensar enquanto eu vou falando. Puxa vida, eu não tenho obrigação de estar aqui. Eu não preciso estar aqui gravando esses vídeos, eu não preciso acordar às 10 para as 5 da manhã. Eu não preciso provar nada para ninguém. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu decidi ser livre. Porque eu decidi fazer aquilo que realmente vai fazer diferença na minha vida. Talvez eu pudesse ficar mais um pouquinho na cama. Talvez eu pudesse falar, amanhã eu continuo o desafio. Mas quantas vezes eu me vi preso pela minha procrastinação? Quantas vezes eu me vi preso porque eu achei que eu merecia alguma coisa a mais? E hoje, no dia do princípio liberdade, para falar sobre o âmbito do orgulho, eu quero convidar você a descobrir se você é livre. E por que a gente tem que falar sobre liberdade na semana do orgulho? Porque geralmente as coisas que nos aprisionam, a gente nem sabe que está preso, mas a gente tem um orgulho de não ouvir o que outras pessoas estão falando, e às vezes coisas muito importantes. E a gente olha para aquilo e fala, mas isso aí não tem nada a ver não. Eu quero falar uma experiência que aconteceu comigo ontem. Ela é bem simples, mas acompanha comigo. Eu saí para ir buscar minhas crianças na escola, e antes de pegar a primeira criança, eu peguei uma paçoca para comer. Eu sempre tenho uns docinhos no carro. Peguei uma paçoca. E aí eu comi aquela paçoca, um pouco antes do almoço. E delícia, né? Eu adoro comer um docinho. Terminei de comer a paçoca, o que eu quis fazer? Pegar mais uma paçoca. E quando eu resolvi pegar mais uma paçoca, eu lembrei, caramba, mas tá quase na hora do almoço, daqui a pouco eu vou comer. Eu já comi uma, pra que eu quero comer outra? E aí eu coloquei a mão na paçoca, peguei a paçoca para abrir e comer, e eu continuei uma luta contra mim mesmo ali naquele momento. Uma parte de mim dizendo, você não precisa, não é necessário comer mais uma paçoca.
Pela vontade de comer um docinho, você já comeu. Pela fome, daqui a pouco você vai almoçar. Deixa essa paçoca aí, não pega não. E aí veio o grito do preso. O grito de quem está amarrado por alguma coisa. Ah, mas eu tô com vontade de comer paçoca, eu vou deixar de comer paçoca? Não, vou comer. E continue ali, vou abrir. Mas como eu tô condicionando o meu cérebro, que quem vai dominar ele é a minha mente e não ao contrário, então a minha mente pensante, racional, mais uma vez gritou: é isso aí, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Come aí essa paçoca e mostra para você mesmo que você é incapaz de cumprir com aquilo que você fala para você mesmo. E aí aquela frase da minha mente venceu meu cérebro, eu soltei a paçoca e não comi a paçoca. E nem pensei nela mais durante o percurso. O que eu quero falar para você? Às vezes, a gente está preso em alguma coisa e a gente nem sabe por que é. Tem gente que está preso no jogo, tem gente que está preso em ambientes de traição, tem gente que está preso em vícios e acha que é livre. Eu não sei se você tem alguma coisa para ser que você precisa se libertar. Eu acredito que tem, e bastante, como eu estou me libertando de muita coisa. Eu estou acordando 10 para as 5 todos os dias porque eu estou me libertando da procrastinação. Eu estou me libertando da ideia de que daqui a pouco eu consigo fazer aquilo que eu preciso. E aí, eu quero falar sobre o âmbito do orgulho, como o orgulho continua nos aprisionando e a gente não percebe. Muitas vezes, pessoas se aproximam da gente e eles querem nos ajudar. De um modo geral, o ser humano gosta de ajudar. Você percebe que quando tem uma situação mais complicada, sempre aparecem muitas pessoas para nos ajudar. E muitas vezes a gente coloca sob suspeição a pessoa que quer nos ajudar. E como que essa suspeição acontece? Vou falar o que aconteceu comigo ontem, uma pessoa que veio conversar comigo durante o dia. Essa pessoa sofreu aí uma desilusão nos últimos dias. E é um jovem e ele tem ido constantemente conversar comigo, porque ele tem aproveitado, né? Ele até brinca que ele passa lá do serviço para pegar o conselho do dia. Então, bom dia. E quando ele pega o conselho do dia, sempre a gente conversa sobre alguns assuntos. E ontem a gente começou a conversar sobre a desilusão que ele sofreu. E aí eu fui apontando para ele algumas falhas que ele cometeu. Mas eu tenho como que eu falo? É uma determinação minha. Eu não falo nada para ninguém sem ensinar um caminho que a pessoa possa seguir. Se eu não puder chegar para a pessoa e dizer: isso que você fez não foi bom, e é bom se você fizer assim, 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 eu não falo, eu não critico ninguém, a não ser para mostrar para a pessoa que existe um caminho melhor a ser tomado. E sempre pela vida da pessoa, não pela minha. Eu nunca vou medir uma pessoa pela minha régua, porque eu sei que a minha régua é diferente demais da régua de outras pessoas. Pelo que eu já vivi. Existem pessoas que já viveram coisas muito mais impactantes do que eu. Quando essas pessoas chegam para me falar alguma coisa, elas estão me guiando para uma coisa melhor. Mas ela não me mede pela régua dela. E eu conheço pessoas que já viveram muito, que são muito melhores em assuntos do que eu e de que muita gente, mas não consegue medir as pessoas pela régua das outras pessoas, mede pela própria regra. E o que acontece? É uma pessoa que toda vez que fala alguma coisa para alguém, as pessoas se chateiam, porque a pessoa não está preparada. Você entende o que eu estou falando? Às vezes eu estou num nível muito mais longe do que outras pessoas, muito mais alto.
E aí eu tento falar com a pessoa que está lá embaixo comigo, falando comigo, e eu tento falar com ela como se ela entendesse o que é estar aqui em cima. Ela simplesmente não entende. Aonde eu estou aqui, eu tenho um campo de visão. Se eu subir num prédio, eu vou ter outro campo de visão. Quem está lá em cima, se tentar me mostrar o que está lá em cima, eu aqui de baixo, eu não vou entender nunca. Então o trabalho de quem quer ajudar é puxar a pessoa para chegar lá em cima e enxergar por cima as coisas, ter uma visão além. Então, conversando com ele, eu apontei esses erros e mostrei o caminho. E mostrei o que acontece se ele novamente for fazer. Eu mostrei o caminho mental do que aconteceu com ele e ele concordou comigo. E ele entendeu perfeitamente. E às vezes ele fala assim pra mim, você podia ser mais devagar, né? Não precisa ser desse jeito que você tá falando. Ele é muito brincalhão. E no fim, eu fiz algumas perguntas para ele de como ele se enxerga, como ele vai se portar em novas situações. E aí bateu o orgulho de novo, porque é muito difícil a gente olhar para a gente mesmo e dizer assim, eu tenho que consertar isso aqui. Não estou falando de coisa simples. Coisa simples a gente sabe. Estou falando de coisa pesada. Coisa pesada mesmo, coisa que vai mudar a nossa vida. E tudo que vai mudar demais, a gente vai ter resistência. Então quando eu fiz uma pergunta para eles, foram 3 perguntas. E eu nem queria que ele me respondesse. Falei para ele, não me responde, eu vou escrever essas perguntas. Você leva o papel e vai meditando sobre isso. Na hora que eu escrevi, o orgulho dele, porque era uma pergunta mais pesada, automaticamente fez ele responder para mim, antes mesmo de pegar o papel. Ele disse para mim, isso você já sabe que eu sou assim, sou assim, sou assim. E aí ele até adotou ali um tom mais agressivo para falar comigo, porque ele precisava provar para mim que aquilo que estava acontecendo ali era algo inútil, porque ele é assim, assim, assim. Bateu o orgulho. E toda vez que bateu o orgulho, você vai ficar preso. Toda vez que bateu o orgulho, você está preso. Eu ontem estive conversando até tarde com um amigo especial e a gente estava falando exatamente sobre isso. Coisas que eu estou fazendo nesse desafio, eu nunca fiz. Eu nunca tive coragem de fazer. Mas eu não entendia que era falta de coragem. Eu entendia que eu era autossuficiente, que eu não preciso de ninguém. Eu entendia que eu era poderoso o suficiente para resolver os meus problemas a hora que eu quisesse. Esse problema está aqui porque eu quero. A hora que eu resolver, eu tiro ele daqui. E aí isso me fez ter tantos prejuízos. Isso me fez deixar de viver coisas tão incríveis porque eu não tive capacidade de lidar com aquela situação. Mas dentro de mim sempre foi, eu estou aqui porque eu quero, eu faço assim porque é do jeito que eu escolhi e eu nem tinha escolhido. A vida estava me levando como uma nuvem para um lado e para o outro que o vento carrega, mas eu tinha o orgulho de bater no peito e dizer, não, tá assim porque eu quero. Eu quero convidar você para olhar para isso. O que é que te aprisiona? É a tua alimentação? O que te aprisiona? É o teu status social? O que te aprisiona? É a sua falta de todo dia fazer um exercício físico? Porque você merece um pouquinho mais na cama? Porque você tem um compromisso muito duro? Porque você não pode? O que é que te aprisiona? No teu relacionamento, o que te aprisiona? Você é muito homem para voltar para trás? O que te aprisiona? Você é uma mulher e mulher precisa ser tratada como rainha, então você não olha para trás? Você não dá um passo atrás porque você é, assim como eu era, assim como eu sou em muitas coisas e estou lutando contra isso nesse desafio de 100 dias. Então hoje eu estou te convidando para ser livre. E não adianta buscar a prisão em outras pessoas. Encontra a prisão que você mesmo colocou na tua vida.
que você decidiu que se alguém te machucou, nunca mais ninguém vai te machucar, então você não confia em mais ninguém. Isso é liberdade? Eu tenho certeza que para você que acredita que estar reservado num canto, separado das outras pessoas parece liberdade, mas é a maior prisão que você tem. Essa prisão é sua. Essa prisão você determinou. Todos nós passamos por coisas difíceis, todos nós. Todos nós passamos por decepções. E decepção, gente, sempre é com pessoas, né? Todos nós passamos por expectativas que geramos e não se concretizaram. Alguns olham para isso e aprendem. Outros olham para isso e se aprisionam. Então hoje eu estou convidando você a olhar para a sua vida e encontrar as prisões. Eu não vou continuar muito nesse vídeo não, mas eu quero te fazer um convite. Aonde você encontrar uma prisão e você não tiver a chave, deixa aqui ó, nos comentários. Faz um comentário nesse vídeo e eu vou responder você com mais um vídeo e vou te ajudar a encontrar a chave da prisão que você está. Vamos junto comigo? Vamos ser livre? Vamos aplicar o princípio da liberdade? Chegou até aqui, fez sentido para você. Talvez você só bugou a mente, mas talvez a sua mente vai se transformar. Curte o vídeo, comenta, compartilha e junto a gente vai criar um ambiente de liberdade para mim, para você e para muitas pessoas que a gente ama. Tamo junto nessa, um grande abraço, até amanhã.